Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da nossa Semana da Coquetelaria 2.0, o novo normal. Eu sou o Hector Passo, idealizador e criador da For Your Drink, e nessa série de vídeos eu vou te mostrar o passo a passo de como fazer seus coquetéis preferidos de forma simples e eficiente. O meu objetivo aqui é ressignificar a forma que você recebe seus convidados em casa. Que os seus eventos particulares sejam cada vez melhor elaborados, tenham mais conteúdo e sempre com alta excelência. Resumindo, eu quero que você surpreenda seus convidados e proporcione para eles experiências sensoriais inesquecíveis. Você realmente vai sair dessa semana tendo total confiança de realizar seus coquetéis onde quer que você esteja com máxima excelência. Atualmente, nos vemos obrigados a conviver com uma situação um pouco desagradável, que é a situação da pandemia. A nossa forma de descontrair e socializar foi extremamente afetada. E frequentar bares, restaurantes, pubs, como era antes, não vai ser igual tão cedo. Então a gente tem que mudar um pouco nossos hábitos, mudar a nossa forma de se relacionar com as pessoas, de convidar as pessoas para vir nessa casa. O tipo de interação agora vai ter que ser um pouco diferente. E pensando nessa nova realidade, nesse novo normal, foi pensando nisso que eu preparei essa semana especialmente para você. Eu sei que você já está com saudade de frequentar os bares, restaurantes e consumir seus coquetéis preferidos, não é verdade? Ou então, você está em casa, faz seus coquetéis, mas sempre fica um pouco a desejar. Nunca fica próximo daqueles bons coquetéis que você está acostumado a tomar no seu restaurante preferido, correto? Ou então, você morre de vontade de criar seu próprio coquetel, de fazer as suas experiências ali, mas não sabe nem por onde começar. Então fica comigo que eu vou te mostrar como você pode virar esse jogo. E tenho certeza, eu te garanto que você vai conseguir realizar seus coquetéis preferidos, que vai ser tão bom ou então até melhores do que aqueles que você consumia no seu bar. Agora, se você não viu o nosso episódio anterior, eu peço que você pause esse e vai lá assistir. Na aula anterior eu falei de alguns conceitos básicos, alguns fundamentos, que é fundamental para você compreender melhor a aula de hoje e como que funciona o processo de um todo. E ontem também mostrei como pessoas comuns, assim como você e eu, já estão colocando em prática os métodos e estão tendo resultados incríveis. Essas pessoas estão evoluindo a cada dia e conquistando novas habilidades. E é inquestionável a melhora nas suas relações sociais, na forma de receber as pessoas em casa, na forma de produzir seus próprios coquetéis, realizar suas misturas e se aventurar nessa nova arte. Logo, se você também quer ter essa capacidade de realizar seus próprios coquetéis, então surpreender quem quer que seja seus amigos, seja sua namorada, seja você mesmo, é fundamental que você execute a prática. Então fique atento em tudo que eu vou passar durante essa semana e coloque em prática, porque só assim você vai garantir o seu sucesso e os seus coquetéis vão ficar cada vez melhores. Dessa forma, eu consigo garantir que você saia do absoluto zero e tenha condições de realizar os melhores coquetéis. Então lembre-se, como você já sabe, nada vem de graça. Então você vai ter que estudar, se dedicar, praticar dia após dia para melhorar os seus resultados. Então, passe por mais experiências e se torne cada dia melhor. Dessa forma, não deseje menos problemas e menos desafio, e sim busque mais capacidade e sabedoria para poder conquistar essa nova habilidade. E sim, eu falo conquistar porque é uma conquista. E conquistar uma nova habilidade, você já sabe, basicamente não tem preço. Conquistar uma nova habilidade é basicamente ter um novo olhar para o mundo, e isso ninguém vai tirar de você. Você será a única pessoa responsável pelo seu sucesso, não só na produção dos seus coquetéis, mas em qualquer iniciativa que você vier a ter na sua vida. E agora, sem mais enrolações, vamos para o conteúdo do dia de hoje. Hoje iremos falar basicamente de 3 principais pontos que eu vou ir segmentando ao longo do nosso vídeo. Ponto 1. Quais são as principais técnicas de preparo? Ponto 2. Quais são as finalidades e as categorias dos coquetéis? E ponto 3. Hoje iremos falar um pouquinho mais dos copos e guarnições. Então, vamos para a prática. Pessoal, agora falaremos um pouco das técnicas. As principais técnicas se resumem basicamente em 3. Coquetéis batidos, coquetéis mexidos, coquetéis montados. Qual que é a diferença básica de cada um? Os batidos consistem em misturas mais complexas, de se misturarem por si só. Por exemplo, misturas cremosas, misturas de frutas, misturas com a produção de espuma através de emulsificantes como clara de ovo, aquafaba, alguns utilizarão até albumina desidratada, para dar esse efeito de espuma densa por cima e líquido denso por baixo também. Então, basicamente, a parte dos batidos requer essa ação mecânica para misturar e resfriar esses componentes que são mais de densidades diferentes. Os coquetéis mexidos, utilizaremos os Mixing Glass, são para misturas de fácil mistura, que muitas das vezes não vai ter frutas muito densa, no máximo um limão, mas via de regra serão misturas de destilados
que é fácil de fazer e misturar, no caso. Inclusive essa técnica é muito interessante, ela foi aprimorada ali em volta dos anos 40, 50, principalmente por alguns barmans que trabalhavam em bares de músico, onde a música era a parte principal daqueles estabelecimentos, onde eles iam para apreciar um piano, um violino, música clássica em geral, onde o pessoal, diferentemente de hoje, às vezes a gente vê a galera aplaudindo os músicos, dando aquela credibilidade que eles merecem. Naquela época o pessoal levava isso bastante a sério e criaram as metodologias para poder fazer menos barulho e não cobrir o som daqueles que estavam ali tocando. Essa é uma peculiaridade da técnica dos coquetéis mexidos, que é bem interessante, que eu acho legal levar para vocês. Depois os coquetéis montados, como o próprio nome diz, eles são feitos no próprio copo, de forma que você vai colocar o gelo. Alguns você vai dar uma misturada ali breve para poder colocar ali, mas a montagem dele, as guarnições, às vezes algumas frutas colocadas no meio do gelo, consistem nessa técnica do montado. Então, 3 técnicas: batidos para bebidas de difícil mistura, mexidos para bebidas de fácil mistura, que não requer uma temperatura muito baixa, porque você só vai resfriar o coquetel ali, de forma que ele vai chegar a 0,1 grau ali, que é uma temperatura mais agradável. Você vai buscar diluição e baixa temperatura para o álcool ficar mais agradável, ficar mais bebível, pode-se dizer assim. E os montados, que geralmente são coquetéis, em sua grande maioria, refrescantes, porque vai uma grande quantidade de gelo. Muito provavelmente alguns vão ser completados com tônica, ou com algum refrigerante cítrico, ou então até com a própria Coca-Cola, no caso do Long Island, que a gente vai ensinar em breve também. E agora vamos por partes. Agora eu vou fazer algumas execuções de coquetéis batidos. Vamos lá? Esse coquetel que eu vou fazer agora é um coquetel, pode-se dizer, não é autoral, porém é original, que é uma criação de um grande amigo meu, do primeiro bar que eu trabalhei. O cara que criou esse coquetel, que chama Leandro Begrou, um grande amigo meu que me iniciou nesse processo da coquetelaria. Ele chama Mr. Blue. Então vamos lá. Mr. Blue vai gin, ele vai um pouco do licor de laranja, da cor azul aqui, para trazer o nome ao coquetel. Caso você tenha o licor que não seja o Blue, seja o normal, transparente, você pode executar da mesma forma, utilizar os componentes da mesma proporção. Ele vai o suco de limão. Aqui no caso eu fiz uma mistura bem interessante que eu gosto de trabalhar, que é um sour mix, que é uma mistura de limões, tanto limão Tahiti, que é esse aqui, que é o conhecido nosso, o limão siciliano, tem notas aromáticas mais refrescantes, é bem interessante, super, cara, na verdade é um dos meus prediletos, principalmente para as guarnições, que exala bastante aroma, e um pouco do limão cravo ou limão caipira, que é aquele que a gente encontra aí nos quintais, é bem comum, bem legal. Esse aqui é 100% orgânico, é lá da minha casa, bem legal. Então vamos para o processo de... e um componente o principal, na minha opinião, uma das principais ervas que eu gosto de trabalhar, o manjericão fresco. Esse aqui também extremamente orgânico, eu garanto, também é da minha casa. Então vamos lá. Uma coisa interessantíssima e fundamental é resfriar a nossa taça antes de fazer o coquetel. Nós não queremos que o calor da taça, principalmente como nós estamos aqui num ambiente aberto, que o calor da taça passe para o coquetel gelado. Assim a gente permite que o coquetel fique resfriado por mais tempo. Então toda vez que, independente da técnica que você for usar, deixa a sua taça, seu copo resfriado. Utiliza aqui o auxílio da bailarina para poder acelerar o processo de resfriamento da sua taça, do seu recipiente de escolha. Quando ela começar a ficar levemente embaçada aqui, condensou uma quantidade de água aqui, ela já está resfriada, então aguarda ela aí que você já vai usar. Então vamos lá. Vou colocar poucas pedras de gelo, eu não quero que ele dilua muito, mas eu quero que ele fique resfriado. Quando você quer uma diluição um pouco menor, utilize pedras maiores, porque o processo de diluição vai ser um pouco mais difícil, ele vai resfriar. Se você tiver um gelo muito pequeno, vai bater mais rápido, vai começar a aumentar a quantidade de água no seu coquetel e nós não queremos isso. Então vamos lá, pessoal, esse coquetel vai 60 ml de gin, o dosador aqui é de 50, então mais 10 ml, 15 ml de Curaçao Blue,
20 ml de Sour Mix. E 5 ml de xarope simples. Para completar a doçura ali, porque no caso, como ele é um drink mais cítrico, a doçura do curaçao não vai dar conta. Então a gente coloca um pouquinho mais de açúcar para poder equilibrar. Esses xaropes aqui, que são diluições, soluções para poder facilitar a mistura do açúcar e da doçura do coquetel. Mas por que você não pode simplesmente colocar uma colher de açúcar no coquetel? Porque a tendência da diluição dos açúcares é muito mais difícil, principalmente se falar em diluição de açúcar no álcool e principalmente se falar de uma mistura gelada. A solubilidade cai bastante e sempre vai ter resíduos de açúcar no seu coquetel. Então nós não queremos isso. E o último componente principal, as folhinhas de manjericão, para dar as notas herbais e frescas nesse coquetel, que é cítrico e herbal. Eu vou colocar aqui a cabeça dele, que vai ter por volta de umas 6 folhinhas, e iremos bater no nosso coquetel. Resfriou, já está gelado. Nossa coqueteleira Boston, para poder abrir, basta dar um pequeno tranquinho aqui que ela vai tirar a pressão. E prontinho. Vamos tirar o nosso gelo aqui da taça que já está resfriada. Vamos utilizar o strainer e como batemos a erva, então vai ficar alguns fragmentos que vamos segurar na dupla filtragem. Finalizando esse coquetel, nós iremos aromatizar com os óleos de uma casca de limão siciliano. Vai pressionar em cima do coquetel, de forma que os óleos essenciais dela fiquem na superfície para melhorar o aroma. Eu gosto de passar um pouco na borda do coquetel para poder trazer essa nota mais cítrica, mais ácida, bem gostosa também. Iremos fazer uma pequena guarnição aqui bem simples. Vou fazer aquele formato clássico compridinho aqui. Temos aqui um espacinho para poder colocar na borda do copo. E prontinho, saúde, coquetel Mr. Blue, herança do meu querido amigo Leandro, para vocês aí, saúde. Próxima técnica, pessoal, coquetéis mexidos, coquetéis com misturas fáceis de se homogeneizar, pode-se dizer assim. Utilizaremos um mixing glass, que é um copo de vidro resistente. Se você não tiver, você pode utilizar a parte maior da coqueteleira para poder fazer suas misturas. Então, vamos iniciar. Vamos colocar até a metade de gelo, de preferência cubos de gelo. E como o nosso curso chama A Arte de Misturar, a gente sempre vai tendenciar para sair um pouco do óbvio, fazer uma releitura de um clássico, ou então mostrar um drink original, ou um drink autoral. Autoral é porque é feito por mim, original feito por outros profissionais que eu tenho contato. E as releituras, basicamente, são modificações dos clássicos. Aqui a gente vai fazer uma releitura de um Negroni, coquetel conhecidíssimo, que é feito em proporções iguais, gin, vermute e Campari. Você pode fazer o 30-30-30, 40-40-40, 50, sempre a pegada do Negroni é sempre a mesma proporção. Hoje iremos fazer um pouquinho diferente. Copo baixo com pedras de gelo maiores, tirar um restinho de água aqui que ficou. Sempre pedras maiores para poder manter o seu coquetel gelado por mais tempo. Utilizaremos a proporção de 40-40-40. 40 de gin, 40 de vermute, e a parte bitter do Campari a gente vai dividir, colocar 20 de Cynar e 20 de Campari, para dar um toque mais amargo ainda para o nosso coquetel, para aquele pessoal que gosta. Eu particularmente gosto bastante. O Negroni é um dos meus coquetéis prediletos. Então vamos lá. Gin 40. Eu gosto de começar pelo gin para poder dar aquela lavada no gelo. O nosso vermute rosso. Qual que é a diferença? Vermute rosso e dry vermute. Esse aqui é mais adocicado e tem uma coloração mais avermelhada. Esse aqui é mais seco, tem um teor de açúcar bem reduzido. É um dos principais ingredientes ali, por exemplo, do nosso famosíssimo... me deu um branco agora. Do Dry Martini, o coquetel mais famoso do mundo. Então, 40 de vermute rosso. 20 ml de Campari, um bitter bebível com um teor alcoólico mais reduzido, diferente dos bitters aromáticos que a gente utiliza em gotas. E mais 20 ml do Cynar, que é aqui que está o toque da releitura.
Iremos bailar o nosso coquetel. Quando a lateral do nosso copo estiver embaçada, é porque ele já está resfriado. Se quiser conferir a diluição do seu coquetel, coloca um pouquinho na mão. Se estiver gelado, estiver bem diluído, já está no ponto. Como as pedras eram menores, já está no ponto legal de servir. Vamos tirar o restinho da água. Nosso copo já está resfriado e vamos despejar o nosso coquetel. Repare que ele coube perfeitamente no nosso copo escolhido. Vamos finalizá-lo com o aroma da casca de limão. Agora eu vou utilizar o descascador, vai ser mais rápido aqui. Os olhos dela na superfície para aromatizar. Vamos passar na borda. E para dar um requinte, vamos dar uma detalhada no nosso twist. Pode ser feito também com a casca da laranja Bahia, combina bastante. Até tentei procurar um pouco de laranja Bahia, mas por conta das faltas da pandemia que está rolando, não está tendo muita disponibilidade. Vamos dar uma torcidinha nela, nossa casca, de forma que ela possa ter esse aspecto aqui. E vamos soltar o nosso coquetel. Finalizamos a nossa releitura do Negroni. Saúde, pessoal! Agora, pessoal, iremos para a técnica dos montados, coquetéis que são feitos no próprio copo. Agora eu vou simular basicamente uma situação real de bar, onde diversos drinks saem ao mesmo tempo. Você tem que fazer eles quase que ao mesmo tempo para poder agilizar o processo de servir com seus convidados, clientes. Aqui eu vou fazer agora um Tequila Sunrise, vou fazer um Long Island e vou fazer um Gin Tônica com infusão de chá preto. Vou começar pelo Gin Tônica, que eu vou deixar o chá preto infusionar enquanto eu faço os outros coquetéis. Aqui vai 60 de gin. Eu vou utilizar um chá preto aqui, que normalmente tem uma coloração meio avermelhada. No caso aqui eu vou utilizar 2. Esse copo é bem grande e a quantidade, só que é bem reduzida. Então eu vou colocar um aqui. Vou deixar ele aqui agindo durante um tempo, dar uma misturadinha, ele extraindo a coloração e um pouco de sabor. A gente vê que o processo de mudança de cor já é bem rápido, é bem interessante. Vou deixar aqui. Então vamos fazer o nosso Long Island e depois o nosso Tequila Sunrise. O Long Island, ele é um drink que vai a mistura de vários destilados em proporções iguais, então 15, sempre 15 ml, 15 de vodka, 15 de gin, 15 de rum, um pouquinho a mais, 15 de tequila, aqui vou utilizar um pouquinho de suco de limão siciliano, que orna bem com esses aromas e componentes. Como cai algumas sementes aqui, vou ter cuidado de não deixar elas caírem. E completar com Coca-Cola. Eu gosto de ornar essa bebida com a casca do limão siciliano. Nesse caso eu tiro uma
fatia bem grande. Dou aquela aromatizada. Vou dar uma enfeitada aqui nela, mais bonito. E vou com o auxílio da bailarina posicionar na parte de dentro do nosso coquetel. Gosto também de finalizar ele com um pouco de gelo picado. Você pode fazer isso na coqueteleira ou simplesmente com as mãos limpas. Pegar algumas pedrinhas aqui. E temos nosso Long Island Iced Tea servido. Agora iremos Tequila Sunrise. Vou tirar um pouquinho da água que ficou aqui do nosso gelo. Ele consiste em 60 ml de tequila. Agora vamos utilizar o suco de laranja. Interessante que esse drink aqui, Tequila Sunrise, ele é um coquetel que foi inventado pelo cantor Mick Jagger. Aqui a gente vai colocar 90 ml, que era numa fase que ele não podia consumir coquetéis alcoólicos. Aí ele dava esse migué de utilizar a mistura do suco de laranja com a tequila e poder consumir sem ninguém perceber. Aí os barmans deram um toque de grenadine, que é um xarope de frutas vermelhas, para dar o efeito visual de sol nascente que a gente vai fazer agora. Eu sugiro que coloque em cima da bailarina, no cantinho, para ele poder ir lá para o fundo e dar aquele efeito de sol nascente. Observe. Por volta de 10 a 20 ml, para dar esse efeito do degradê. Como o xarope é mais denso, a tendência dele é ir para o fundo e dar esse efeito bonito aqui, que é bem legal. Vamos também fazer uma decoração com uma laranja. Vou tirar uma pequena fatia bem fina para poder conseguir dobrar ela e dar o efeito da decoração. E temos o nosso Tequila Sunrise prontinho. Saúde, pessoal. E o último coquetel, vamos fazer uma gin tônica com infusão de chá preto. É bem simples, a gente já deixou ele infusionado aqui durante o processo dos outros coquetéis. Vou dar uma espremidinha aqui para tirar o restante que está no saquinho. Descarto o saquinho. Vou completar com gelo. Pedras grandes de preferência. E tônica. Para fazer o ornamento desse coquetel, eu vou utilizar o limão siciliano para dar aquela aromatizada. Vou tirar uma fatia para poder colocar na lateral dele e a casca para poder aromatizar a parte superficial e completar a guarnição. Esse eu vou colocar na lateral, junto com um alecrim fresco, tapinha para poder aromatizar, colocar na lateral, e os olhos
do nosso limão siciliano. A casca é bem bonita, então eu acho que sempre vale a pena aproveitar ela no nosso processo. Ela também tem uma concentração bem interessante de óleos que vai manter o nosso drink sempre com sabor cítrico, um aroma bem agradável. Faz o zeste, dá uma esticadinha, solta na parte de cima e temos nosso gin tônica com aromas de limão siciliano, alecrim e infusão de chá preto. Temos aqui os 3 coquetéis de exemplo montados. Ao longo do nosso curso a gente vai fazer outros coquetéis montados, mas esse aqui são alguns exemplos para poder utilizar as técnicas referidas. Esse aqui, uma mistura simples, joga direto no gelo. Esse aqui com a preocupação do degradê para dar esse efeito do sol nascente, que é o mesmo efeito que vai fazer num Sex on the Beach. E o gin tônica, que é o mais simples de todos, geralmente só o gin tônica no gelo. A gente deu um toque mais especial e aromático aqui, fazendo a infusão do chá preto, mais os aromas de alecrim e limão siciliano. Por hoje, as técnicas são essas. Executamos alguns coquetéis com cada técnica, falamos um pouco também anteriormente dos materiais e depois eu vou disponibilizar as receitas desses coquetéis que não tem no nosso e-book. Vou colocar no nosso primeiro módulo ali o de Cynar e o 420, o Mr. Blue. Vou colocar todas essas receitas para vocês conseguirem testar em casa e ver o que vocês acham. E nosso módulo inicial do curso A Arte de Misturar termina por aqui. Então, assim como vocês acompanharam a nossa aula prática, eu queria dar uma visão para vocês um pouco de como eu consigo enxergar a coquetelaria e como que eu acho que ela está inserida em todas as áreas do conhecimento. Por exemplo, a biologia está diretamente ligada na qualidade das frutas que a gente produz nos nossos coquetéis, que podem gerar licores, xaropes, botânicos e assim por diante, seja nos grãos, onde a gente consegue produzir os destilados através do processo de fermentação e depois destilação, na química, no processo de conversão de carboidratos em moléculas de etanol, na física, como por exemplo nas diferenças de texturas e densidades. O próprio gelo está intimamente ligado às questões físicas por conta de diluição e o próprio resfriamento dos coquetéis. A matemática está diretamente ligada às proporções, às quantidades, às métricas, às valorações, quanto que custa os insumos, quanto que você pode vender, quanto que você paga, quanto que você pode cobrar. A história está intimamente ligada com a coquetelaria, que já existe há mais de 200 anos e tem muito registro. Todo coquetel tem sua história, toda bebida tem a sua história, tem seu método de produção e esse, inclusive, é um tema que a gente consegue explorar bastante no nosso método. Meios de produção e história das bebidas. Ou seja, a gente consegue enxergar a coquetelaria em todas as áreas do conhecimento. E essa é a melhor forma que eu acredito que seja de passar esse conhecimento, mostrando para vocês como está tudo interligado. E não é um conhecimento específico. Assim como todos, a coquetelaria não ia ser diferente. Ela está inserida em todas as áreas do conhecimento. E dessa forma, pessoal, compreendendo mais como que está inserido nisso todo, você vai adquirir um pouco mais de clareza e vai fugir um pouco do achismo, tendo mais confiança e mais assertividade em todos os processos da coquetelaria. Quanto mais experiências, quanto mais testes você fizer, mais próximo da excelência você vai estar. E pode ficar tranquilo que você vai errar muito. Mas quanto mais erro, você vai entender o que você precisa melhorar e vai estar próximo da excelência cada vez mais. Então, errar é super normal. Não tenha medo e sempre faça seus testes. Eu nem sei se eu deveria abrir tantos detalhes assim como eu estou fazendo durante essa semana, mas como meu compromisso é fazer com que você realize todos os coquetéis, é fundamental que você entenda que não existe uma fórmula mágica, e sim existe estudos e prática. E sim, você vai dar vida aos seus coquetéis. Pode ficar tranquilo. Hoje, infelizmente, a falta de clareza faz com que as pessoas não sintam a segurança necessária para poder realizar os processos. Mas lembre-se, se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Simplesmente só ter esperança que as coisas vão mudar, não se movimentar, achar que vai brotar um monte de receitas na sua cabeça, ou simplesmente achar que seu bar favorito vai voltar a funcionar amanhã, isso não vai acontecer. E também, infelizmente, não sabemos até quando isso vai acontecer. Então a gente tem que modificar um pouco os nossos hábitos para poder também ter o nosso lazer e ter os nossos momentos de felicidade, de interação. Então se atente às dicas dessa semana, que esse conhecimento é extremamente valioso. Eu tenho certeza que você vai levar ele por muitos e muitos anos na sua vida. Ou seja, acredito que você vai levar a vida toda. Dessa forma, você vai escolher ficar aí parado, esperando as coisas mudarem sozinha, ficar totalmente passivo à situação,
vai se movimentar, estudar um pouco, mudar um pouco seus conceitos, buscar um pouco mais de conhecimento numa área específica, que eu tenho certeza que esse conhecimento, assim como vários outros, vai conseguir levar para o resto da sua vida, em diversas reuniões, seja com pandemia ou não, seja em reunião particular, seja em reuniões de trabalho, enfim. Você vai levar esse tipo de conhecimento para a vida toda e saber o quanto ele é gratificante. E pensando em ajudar o máximo de pessoas possíveis, meu método não deveria ser apenas preciso, mas ele precisaria ser extremamente simples, onde as pessoas tenham condições de entender o passo a passo do que deve ser feito, fazendo com que qualquer pessoa tenha condições de aprender, executar e sentir aquele sentimento de dever cumprido. Tipo, eu consegui, eu tenho condições de fazer. E esse é o objetivo que eu espero que você consiga atingir no fim dessa semana. Então, sabendo de tudo isso que eu te disse, você tem duas opções. Ou ficar aí parado esperando que as receitas vão brotar na sua cabeça, coisa que a gente sabe que não vai acontecer, ou tomar a iniciativa, aprender e não depender mais de ninguém. Se você escolheu a segunda opção, então se prepare, porque no próximo capítulo eu vou me aprofundar um pouco mais no tema criações e releituras, que na minha opinião é o caminho mais fácil, mais óbvio, mais claro para você conseguir empregar a sua identidade nos coquetéis. Vou explicar melhor essa questão dos coquetéis clássicos, das releituras, das criações e como que você pode atingir cada um desses objetivos. Vou também responder algumas perguntas que me fizeram ao longo dessa semana, tanto do método quanto das possíveis formas de criar coquetéis. Vou responder também as principais dúvidas em relação às criações e tirar algumas dúvidas a respeito do nosso método. Perguntas essas que foram feitas ao longo dessa semana. Vou também responder algumas perguntas em relação não só às criações de coquetéis, mas também em relação ao nosso método e como que alguns alunos conseguiram evoluir e hoje utilizam a coquetelaria não só como hobby, mas sim como estilo de vida e como ganhos financeiros também. Então, pessoal, relembrando, todas as aulas teremos os arquivos. E na aula de hoje teremos o arquivo 3 e 4, cuja senha vai ser Drink20. Drink, tudo maiúsculo, 20, 20, Drink 20. Essa vai ser a senha de acesso dos arquivos 3 e 4. Arquivos esses que eu já expliquei para vocês, eles vão falar um pouco mais da aula do próprio dia e dar uma pincelada, uma introduzida para a próxima aula. E caso você não esteja em nenhum dos nossos grupos, se liga nos botões abaixo, clique para entrar no grupo VIP do WhatsApp, no grupo do Telegram e o botãozinho do Instagram para você seguir nas redes sociais e acompanhar nossas postagens. E também fique atento ao botão onde você vai conseguir baixar os arquivos, que vai estar logo aqui embaixo. Então se atente e clique em todos os botões. Bom, pessoal, por hoje é isso. Então eu peço que vocês comentem aqui embaixo qual foi o maior aprendizado na aula de hoje, qual foi o conhecimento que você mais se identificou. Me mande suas dúvidas, suas sugestões e vamos em frente, porque na minha opinião o próximo episódio é o principal dessa semana. Vai ter uma lista completa de combinações, onde você vai entender o motivo e o valor do próximo episódio ser um dos mais importantes da nossa série. Ele basicamente vai ser a peça-chave para você conseguir conquistar o sucesso na coquetelaria. Então, um forte abraço, eu te espero no próximo episódio da Semana da Coquetelaria 2.0, o novo normal. Até mais!